está agendada. Viu? O tema da mensagem de hoje. Agendada pelo Pai, o dia da sua morte. Eita glória! Oh, essa igreja é diferente, né? Então, o pessoal deu um sorrisão. Estava na agenda. Você pode não saber, mas está agendado, viu? E está chegando. Oh, glória! Agora tem gente que deu uma piada aí. Enquanto escrevi essa mensagem, eu fiquei pensando como nós sentimos, pensamos, achamos, vivemos somente o nosso ponto de vista e não o ponto de vista de Deus quando se fala de morte, né? Nós não queremos morrer, nós não queremos que os nossos entes queridos morram, nós não queremos saber de morte vai para lá e tal. Não. Mas isso contradiz a nossa fé, isso contradiz o cristianismo. Por isso eu quero logo de início, Maísa, que nós tenhamos uma visão do ponto de vista de Deus, Pai, para conosco, quando se fala de morte. Amém? Salmo 116, versículo 15. Deus fala, Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Legal isso, gente. Deus Pai, Ele aguarda. Para Ele é muito precioso que um filho suba para Ele. Ele aguarda. Ele quer cada um dos seus para Ele. Não fique pensando somente no seu ponto de vista. O seu Pai que te ama está desejoso que você vá para Ele. Já pensou nisso? Tá bom? Jesus preparou um lugarzinho para nós. João 14, versículos 2 e 3. João 14, 2 e 3. Você alguma vez foi numa casa nova e ficou maravilhado com essa casa? Ou apartamento? Já? Isso é fichinha, tá? Eu penso, Claudio, que lá em cima, ali vai ser coisa boa. Jesus nunca prepara qualquer coisinha, não. Ele é maravilhoso. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Olha as palavras, o coração, o desejo do nosso irmão maior. Ele nos quer junto dele. Aonde ele está hoje? No céu, na glória. Ele quer você lá, como o Pai também te quer lá. Não esqueça disso. Não fique olhando só você, do seu ponto de vista. Olhe do ponto de vista de Deus. João capítulo 17, versículo 24. Olha só como Jesus te ama. Antes de ele voltar para o Pai, João 17, 24, ele ora: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Eu acho Jesus tão maravilhoso. Ele falando para o Pai: Pai, eu quero que os meus irmãozinhos fiquem comigo. Não esqueça disso. Jesus quer você junto dele, o Pai também.
O cristão é o único que pode ter seu conceito sobre a morte mudado para sempre. Nenhuma outra religião, nada neste mundo, somente a obra da cruz te traz uma nova revelação, um novo conceito, um novo posicionamento a respeito da morte. Só. É por isso que nós pregamos a mensagem da cruz. Para o crucificado, a morte já não o assusta mais, porque ele morreu e ressuscitou juntamente com Cristo. 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Por que ele não tem mais medo? Porque agora ele já tem a garantia da vida eterna. Se você já tem, você não precisa ter medo. 1 João 5, de 11 a 12. Imagina, Maria, você tem uma dívida de 2,5 milhões para pagar até amanhã. Porém, o Pai te providenciou e você tem irmãos. Você vai ficar temendo? De jeito nenhum. Está resolvido. Está tranquilo. É assim o cristão. Ali está garantido. Por quê? Porque Cristo passa a viver em nós. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse texto diz, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, você tem? Nós temos. Então nós temos a vida eterna. Gente, acabou. Não tem medo nenhum, insegurança nenhuma, dúvida nenhuma. Tá bom? Este é o Evangelho de Cristo. Não tem dúvidas. E eu gosto disso. Eu não gosto de coisa meio termo, Marisa. Mais ou menos, será, talvez. Quem sabe, não dá. E Jesus é correto, é pontual. É lindo demais, né? A cruz nos colocou em Cristo e fomos feitos imortais. Porque o Evangelho trouxe à luz a vida e a imortalidade, diz 2 Timóteo. Então é maravilhoso, meus irmãos. Quando você é um crucificado, talvez você não tenha pensado, mas Deus te faz imortal em seu Filho. Você tem a vida eterna. É lindo. O Evangelho é isso. É disso que você precisa. Não é de muitas coisas que estão prometendo dos púlpitos. É disso que você precisa. Quando ele voltar no dia do juízo, é disso que você precisa. Você não vai nem se lembrar daquilo que você ficou pedindo deste mundo. Não temos mais temor. Então, quero que venha a data agendada. Demorou, hein? Eu estou pensando pela fé. Demorou, hein? Calma, pastor, tem que processar, tem informação. Que venha a data agendada. Amém? Eu estou. É um descanso, meus irmãos. Não precisa ter mais medo. Não precisa ter medo da morte. Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Jesus conhece tudo sobre nós, nossos medos, nossas necessidades, nossas fraquezas, e uma delas era o medo da morte. Por isso ele veio. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A cruz, Jesus destruiu o diabo. Colossenses capítulo 2 fala.
e o expôs a vergonha. A cruz poderosa. O inimigo foi derrotado. Foi arrancado dele o poder de ficar cutucando e botando medo nos cristãos. Por isso, um cristão, uma das provas que se tornou cristão de verdade, Márcia, é que ele passa a não ter medo da morte. E aconteceu comigo. Uma das coisas que eu não tenho medo é morrer. A obra da cruz é poderosa. Estava falando ontem que um cristão não só não tem medo de morrer, como ele também canta vitória sobre a morte, como 1 Coríntios 15 fala: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que eu sinto a vida. A morte já foi decidida. Não me preocupo mais. O cristão sabe que, ainda que morra fisicamente nesse corpo, ele vai viver. Dá para entender? Eu não tenho esperança nenhuma sobre esse corpo. Nenhuma. Semana eu estou sofrendo com sinusite, amidalite, febre, tosse, expectoração, estou tomando remédio disso e meio daquilo. Não tenho esperança nenhuma, Valdir. E eu sei que esse corpo vai acabar. E precisa acabar. Mas eu sei que eu vou viver. Isso aqui importa. Isso aqui importa. Eu vou viver. Por quê? Porque o Senhor da vida disse isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Creio. Eu creio. Isso é cristianismo, meus irmãos. É disso que você precisa saber. É disso que seus filhos precisam saber. Eu amo ser cristão, viu, Clécio? Amo ser cristão. Amo. Porque posso ter alegria, descanso e esperança quando se trata de morte. Eu não preciso ir mais lá para ver, quer dizer, fingindo que eu estou triste, cara de peixe morto. Não preciso. Eu vou, olhos abertos, eu vou em paz. A morte não me transforma mais, não me faz fingir mais. Eu vou com a minha cara de sempre. E vou. Eu vou no funeral, no velório, do jeito que eu estou. Pode me chamar de doido. É o Evangelho que me fez assim. Eu gosto demais do testemunho do apóstolo Paulo. Porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Isso deveria ser algo que todo cristão teria que dizer. Como eu estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo é isso aqui. É lucro. Quantos cristãos na vida você ouviu falar isso aqui? Digo. Sincero. Quantos? Não? Não está ouvindo isso por aí? Isso é cristianismo. É desse cristianismo que nós falamos, tá? Mais adiante, em Filipenses 1, ele fala: ora, de um lado e do outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Filipenses 1, 23. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, vírgula, o que é incomparavelmente melhor. Você está ouvindo muitos cristãos falando isso? Não vejo a hora de estar com você. Não estou falando de suicídio, não tem nada a ver, tá? Não é nada disso. Estou falando de um cristão que ama tanto a Jesus, que quer tanto estar na presença de Jesus, que ele fala: olha, eu gostaria
Eu gostaria. Eu sei que lá é incomparavelmente melhor. E eu estou esperando o dia do Senhor. O dia que o Senhor virá me buscar. Sabe que antigamente os cristãos cantavam hinos assim. Eles aguardavam o dia em que o Senhor virá me buscar. Não é não? Né? Vem esse tipo de letra? Cadê os hinos hoje? Dança lá para lá, dança para cá, depois vai dançar lá no... Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Olha o que Paulo fala também para a igreja de Corinto. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Esse é o cristão. Eu penso que quando o Senhor revelou para Paulo que a sua agenda estava chegando, ele se alegrou, porque ele queria isso. Sua agenda está chegando. Não sei se Deus vai te mostrar exatamente o dia. Não importa. Importa que chegue. Né? E se chegar, se alegre, como o apóstolo Paulo. Tá bom? É como se você estivesse numa fila grande, que demora, esse sol, tal. De repente você chega e percebe que está a porta nova ali. Está chegando. A porta do céu está chegando. Glória. Calma, pastor. Olha, é uma alegria. 2 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8. Eu estou falando da Bíblia, de cristianismo, de irmãos que deixaram o testemunho. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Paulo está falando, quanto a mim, estou sendo já oferecido por relação. Quanto a mim, a minha agenda está chegando. Tá? É isso. Em outras palavras, beleza? Dá para entender? Tá bom? E o tempo da minha partida é chegar. Oh, glória! Agora você vê ele chorando, revoltado, triste? Não. Combati o bom combate da fé. Completei a carreira. Guardei a fé. E agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Eita glória! Chegando. Pedro, 2 Pedro 1,14. Pedro também teve sua agenda revelada. Quem tem muita comunhão com o Senhor, no final da sua vida, pode ter a sua agenda revelada. É muito legal. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Legal? Beleza? Eu acho legal que quando você continua lendo essa carta de Pedro, no finalzinho da vida dele, ele alerta a igreja contra os falsos mestres, ele fala sobre a glória de Cristo, ele aproveitou todo o restinho dos minutinhos da agenda dele para servir o Senhor e a igreja. Pedro, o apóstolo. Muito legal, né? Nós não vemos palavras de tristeza, de murmuração, mas eu vejo no coração destes louvor e alegria e esperança. Eu amo esse cristianismo bondinho. É esse que eu quero. É esse. Cristianismo de muita gente, Marcos, parece Corinthians. Um dia ganha, um dia perde, um dia ganha, não sabe o que é, se é ou não é. É esse cristianismo que está reinando por aí. Não estou brincando, não.
Não só Corinthians, o Vasco também, ou quer dizer. Também, né? Não Palmeiras também, vixe. Só o Flamengo, né? O próprio Senhor Jesus, Paulo, Pedro, vamos falar de Jesus agora. Ele sabia que a sua agenda havia chegado. Se você atentar bem nas leituras, nos últimos capítulos do Evangelho de João, ele está nos últimos dias e ele fala muito sobre a cruz, onde seria o dia final da sua agenda neste mundo. João capítulo 13, versículo 1. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam neste mundo, amou até o fim. Mas, deixa claro, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus amava o Pai? Sim. Quem ama quer estar junto? Sim. Ele estava contente? Sim. 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 A agenda de Jesus estava para se cumprir e se cumpriu. Tanto que na cruz ele disse: está consumado. Maravilhoso. É que nós teríamos chegado no final da nossa vida, como Paulo com Jesus, completei a carreira. O que Deus tinha para mim, eu realizei. Queremos terminar esta vida zerado. Zerado. Tá? João capítulo 16, versículo 28. Você vai ver várias vezes, eu peguei alguns versículos, onde Jesus está falando claramente que vai voltar para o Pai. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus sabia para onde ir. Eu vou deixar esse mundo e vou para o Pai. Oh, eu gostaria que cada irmãozinho dessa igreja pudesse dizer isso nos seus últimos minutos da sua agenda. Oh, eu deixo aqui e vou para o Pai. Esses dias, a Tânia estava contando para o Liam, porque eles mudaram de cidade, então aí muda de escola, né? Aí, o último dia, a Tânia foi buscar o Liam na escola, e Liam é um menino muito social, todo mundo gosta dele, as professoras também. Aí, a Tânia falou: filho, vamos despedir dos seus coleguinhas, né? Aí vamos. Está tendo aula ali, Marcos. Liam chegou na porta, olha o que Liam falou. Galerinha, tô indo, tchau, e virou. 3 aninhos. Falei: também ele falou isso? Pai, ele falou isso. Na boa. Galerinha, tô indo, tchau, e ó, foi embora. Gente, eu não sabia que ele sabia falar desse jeito. Nem galera, eu sabia que ele falava. Eu também. Já pensou? E vocês também, viu? Galerinha, tchau, tô indo para o Pai. Tô indo para o Pai. Tá? João 17:11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Olha só o que Jesus está falando. Aí nesse mesmo capítulo, versículo 13. Mas agora vou para junto de ti. Está vendo como o Senhor está deixando claro que vai para o Pai? Irmãos, isso é cristianismo. Nós vamos para o Pai, gente. A agenda de Jesus, irmão, constava lá 33 anos. Chegou a data agendada.
chegou para Jesus. Em breve será nossa. Amém? Eita glória! Nesses dias, Gabi, a Tânia me mandou no grupo da família uma foto. Eles estavam almoçando. Américo, Tânia, Liam, Ethan e Begúlio. Eu tenho a visão deles. Aí, eu peguei aquela foto, fiquei olhando, saudade da Begúlio, saudade das crianças, com o pai. Me deu uma vontade de estar junto com eles. Estou falando do ponto de vista do pai, tá? Que vontade! E ao mesmo tempo, me veio o Joshua e a Sharon, os meus filhos. Se eu pudesse, Laísa, fazer assim, trazer, eu faria. A vontade de estar com os meus filhos. E aí me veio, será que o papai lá do céu não quer isso também? Se eu sou tão mal, sei amar meus filhos dessa maneira, imagina Deus, o amor de Deus para conosco. Se eu quero estar com os meus filhos, quanto mais Deus quer estar com seus filhos. Vocês entendem? É por isso que eu posso dizer que venha na minha agenda, porque papai me espera, papai me quer. E logo depois, dessa foto, a Shelley, a Vanessa, mandou uma foto com passagem aérea barata para a família se reunir. Então a Shelley sente tanta saudade da família que eu pude vir aqui e chorei e ver que agora é a filha que quer estar com os pais, com a família. Que alegria, meus irmãos, que alegria saber que os filhos querem estar com os pais. E não é assim que você, meu filho de Deus, você, filha de Deus, tem que ser também para com o pai. Tem que ter vontade, desejo, sonho de querer estar com o pai. Isso é ser filho de Deus. Não é só para requerer as coisas deste mundo. Sou filho de Deus, sou filho do rei. Eu mereço isso, merece. Verdadeiro filho não fica falando, pai, eu mereço, me dá isso. Verdadeiro filho quer ficar com o pai e ama o pai. O evangelho hoje está muito deturpado. Brandon Gustafson e sua esposa, o Tim, é um empresário cristão americano, e eles estavam fazendo um cruzeiro já chegando na costa africana, quando ele começou a passar mal. E eles pediram, e o navio parou no primeiro porto que puderam, e lá eles desceram e foram ao hospital. E após todos os exames ali, o médico falou assim: eu sugiro que vocês voltem imediatamente para os Estados Unidos, pegando o primeiro voo, e consultem o médico de vocês lá. E eles fizeram isso verdadeiramente. E o médico comprovou o diagnóstico: câncer no fígado e no pâncreas. E o médico deu 2 meses de vida. Botou a agenda aqui, ó. Está chegando. Já está agendado. 2 meses. Aquele cristão, ao invés de ficar triste, Montinho, ele imediatamente começou a colocar em ordem as papeladas, a transição da sua empresa, deixou tudo em ordem e começou a preparar o próprio funeral. Não com tristeza, porque ele era salvo. Ele conhecia o Senhor. Ele passou os últimos dias com a família, os parentes e os amigos e se despediu alegremente, partindo para o Pai. Isso sim. Recebeu a agenda, cumpriu a agenda e foi bonitinho.
Isso é ser cristão. Seu coração está pronto. Não se esqueça de ter uma agenda. Sua data está agendada. Vai chegar. E quando chegar, como bem, como Paulo, como Pedro, como Senhor, alegre-se. Porque há uma vida gloriosa à sua espera. E eu quero dizer para vocês que venha essa agenda. Amém? 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 Nós subiremos. Nós subiremos. Está preparado? Tudo preparado. Não há o que temer. Nós subiremos na data agendada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Expressa sua fé. Expressa sua fé, seu louvor, sua gratidão por tudo que Jesus fez para te preparar desta maneira. Aleluia.